Lentes convergentes. Instrumentos ópticos como câmeras, projetores, microscópios, binóculos, telescópios, etc., ampliaram drasticamente nossa visão do mundo. Óculos permitem a milhões de pessoas ler e ver com conforto. Você alguma vez imaginou qual componente óptico torna tudo isso possível? Uma simples lente. Lente é um pedaço de material transparente com duas faces, das quais, ao menos uma é curva. Uma lente de duas faces esféricas curvadas para fora é chamada biconvexa, ou apenas lente convexa. Ela é mais espessa no meio do que nas bordas. Uma lente de duas faces esféricas curvadas para dentro é chamada bicôncava, ou apenas lente côncava. Ela é mais fina no meio do que nas bordas. Termos relativos a lentes. O ponto central da lente é chamado centro óptico. Ele é geralmente representado pela letra O. Nessas lentes, convexas ou côncavas, cada face forma parte de uma esfera. A linha reta que passa através do centro óptico e dos centros dessas esferas é conhecida como eixo principal da lente. O diâmetro efetivo de uma lente esférica é chamado abertura. Ele determina a quantidade de luz que passa através da lente. Aqui, limitaremos nossa discussão às lentes finas, cuja abertura é bem menor que o raio de sua curvatura. Vamos entender os princípios da refração da luz por uma lente convexa. Uma lente convexa é considerada um arranjo de uma série de prismas triangulares com uma placa transparente bem pequena no centro. Todas as bases dos prismas convergem para o eixo principal da lente. Sabemos que um raio de luz incidente num prisma curva-se à sua base e depois emerge. Agora, vejamos o que ocorre quando um feixe de luz paralelo ao eixo principal atinge a lente. Vemos que esses raios sofrem refração à medida que entram e saem da lente. Primeiro, curvam-se para a base dos respectivos prismas e então emergem curvando-se para o eixo principal. Assim, após a refração através da lente, eles convergem a um ponto no eixo principal do outro lado dessa lente. Este ponto é chamado ponto focal ou foco principal da lente e é geralmente representado por F. Aqui, os raios refratados de fato se encontram no foco. Assim, disse que a lente convexa tem foco real. Por convergir os raios de luz que incidem sobre ela, a lente convexa é chamada lente convergente. Podemos ver que a curvatura dos raios é máxima no topo e na base dos prismas, e se reduz quando nos aproximamos do eixo principal. Isso ocorre porque o topo e a base dos prismas têm o maior ângulo entre suas faces refratárias. Ao nos aproximarmos do eixo principal, esse ângulo se reduz. Isso gera uma diminuição proporcional da curvatura dos raios. No centro, não há curvatura, já que as faces da lente são paralelas. O raio emerge sem desvio através do centro óptico, seguindo sua direção original. O material transparente que se curva para fora e converge a luz nele incidente é chamado lente convexa. A distância do centro óptico ao ponto focal é chamada de comprimento focal da lente e é representado por F. Conforme a convenção de sinais, o comprimento focal da lente convexa é positivo. Lentes mais grossas com curvatura maior desviam mais a luz e, portanto, têm comprimento focal menor.
Assim, lentes convexas mais grossas têm convergência maior. Vejamos o que ocorre se os feixes paralelos incidentes sobre a lente se inclinam para o eixo principal. Após refração através da lente convexa, eles convergem a certos pontos num plano contendo o ponto focal. O plano que passa através desses pontos, perpendicular ao eixo principal, é chamado de plano focal da lente. E se os raios de luz paralelos ao eixo principal incidirem sobre essa lente do lado oposto? Essa lente produz o mesmo efeito na luz incidente do lado oposto. Portanto, uma lente convexa tem dois pontos focais, geralmente representados por F1 e F2, um de cada lado, equidistantes do centro óptico. De acordo com o princípio da reversibilidade da luz, um raio de luz que passa pelo ponto focal da lente convexa emerge do outro lado dessa lente, paralelo ao eixo. Tendo entendido a ação das lentes convexas nos diversos raios de luz, vejamos como eles formam imagens. Para cada posição do objeto, a lente convexa forma uma imagem de tamanho e natureza variados, em pontos diferentes. Assim, essas lentes são usadas em aparelhos como câmeras, telescópios, etc., para formar imagens vistas por nosso olho que também tem uma lente.